Então, primeiramente, meu boa noite a todos. Minha saudação da nossa presidente da casa, aqui, Ciosan, a cada um dos trabalhadores, aqui da André Luiz. Né? Nós estávamos falando no início como é importante essa troca de experiência entre as casas, e isso aí só enriquece o nosso aprendizado na doutrina espírita. Nós não estamos aqui num estágio elevado na condição de estar ensinando, acho que nós estamos aqui mais na condição de estar aprendendo. Como eu falei para o meu irmão antes, né, eu estou na doutrina espírita há 16 anos e me considero estou engatinhando ainda, né, porque a gente, no passado, quando iniciei, muitas coisas que aconteciam na nossa vida, sempre eu me vitimizava, e quando na verdade eu era o algoz de mim mesmo. E hoje entendo a vida de uma forma bem diferente, que me trouxe um ânimo de vida bem diferente para o meu dia a dia, para a minha família, para os meus filhos. Hoje tenho um neto, já mais um a caminho. Enfim, então agradecer por mais esse dia de vida, e eu tenho um especial motivo para agradecer. Foi mais ou menos por esse tempo, ano passado, fui fazer um check-up. Para minha preocupação era com algumas manchas de pele, colesterol e triglicerídeo, que estavam mais ou menos dentro do normal, e eu tive uma surpresa de grego. Recebi um câncer de próstata, né, severo, e que caiu na minha cabeça no primeiro momento como uma bomba. Procurei quem pudesse me ajudar, as alternativas que tinha, e finalmente, em 1º de novembro do ano passado, eu fiz a cirurgia, fui retirada a próstata, estava com comprometimento, um câncer severo de quase 40% tomado. Né? Após isso, fiz PET scan, um nome técnico diferente, mas é um exame para ver se não tem metástase em outros lugares, né? Em outros órgãos. E graças a Deus está tudo bem, né? Tem algumas sequelas que ficam naturalmente, mas só tenho que agradecer a cada dia de vida, porque se bobeasse um pouco, de repente seria tarde demais. Então, por isso que eu agradeço a cada dia pela vida e por Deus ser bondoso conosco, nos permitir essa graça. Né? Então, há dias atrás, quando aqui seu Sam me falou sobre o rodízio de exposições, ela me perguntou se eu viria a Campo Herê. Eu disse que sim. Então, daí eu fiz contato com a dona Celuí e ela me propôs, naquele diálogo escrito, né, dona Celuí, o tema, que seria o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, tendo por tema principal honrar pai e honrar mãe. E nesse contexto, claro que tem toda que traz aqui detalhes importantes, né? E esse fato do tema em si, não vou fazer leitura do Evangelho, mas eu vou falar, né, daquilo que aquilo que eu percebo, daquilo que eu entendo. E obrigatoriamente ninguém tem que concordar comigo, isso é certo. Nós viemos, né, teve alguém que nos deu a vida, né? Tivemos um pai, uma mãe, cada um, que forneceu um material genético, o espermatozoide, o óvulo, que fecundado, nos possibilitou a vida. Tivemos a nossa mãe, que foi a parte, considero, principal, que nos deu a vida, que nos possibilitou viver. Né? O pai é importante e sumamente importante na vida de cada um de nós, mas a mãe tem a sua importância especial. E aquele que não é pai, aquele que não é mãe, aquela que não é mãe, nós temos, ao longo da nossa vida, aquelas experiências
Nós que passamos um pouco de meio século de vida, a gente foi criado num sistema, digamos assim, patriarcal, né? Onde o pai era o que dominava a situação, onde a criançada pequeno, quando interferiam em qualquer diálogo entre pai e mãe, ou quem sabe alguém estranho quando chegavam nos visitar, nós éramos aquele olhar carinhoso de que dizia assim, ó, tenha quieta ou some daqui, né? E a gente foi criado desta forma. E com o passar do tempo, né, nesses 60 e poucos anos aí, a gente vê uma evolução muito grande. Nós tivemos a introdução da internet, primeiramente o negócio computador, que era um bicho de sete cabeças, né, acostumado tinha que dar os seus 300 e poucos toques numa máquina de escrever, para escrever qualquer texto por minuto. Veio o tal do computador, agora veio a internet, veio agora a inteligência artificial e vem mais algo aí pela frente em nossas vidas. Então, tudo aquilo que vem tem um lado sumamente importante em nossas vidas e que vem colaborar conosco, que vem nos ajudar. Mas nós temos que também ter cuidado para não ser usado por tudo isso aí que se apresenta no dia a dia. Nós não podemos ser usado, deixado de lado a convivência da família, ao passo que tem 4 ou 5 membros na família, ou 2, cada um está naquele diálogo virtual, sabe lá com quem cada um, né? E a conversa, as trocas de experiência, como é que foi teu dia, o que foi, o que aconteceu, o que fez, e tal, né? Já muito pouco acontece. Assim como nas refeições, né? No café da manhã, no almoço, na janta. Hoje a gente tem 3 filhos. Graças a Deus, enquanto estiveram conosco, né? Tem 2 casados hoje, mas a gente mantém, quando estamos todos juntos, a gente mantém esse ritmo, né? Quando está na mesa, o celular fica lá de lado, né? A não ser uma situação especial, mas não tem que estar olhando para o celular e não vendo o que está comendo, né? Não está mastigando direito o que está comendo ali. E isso é fundamental, não é ser grosso, não é ser quadrado, não é ser qualquer outro título que possa se dar hoje, né? Mas eu acho que é uma questão de a gente ter consciência daquilo que a gente pode fazer e que pode esses jovens, essas crianças, adolescentes, esses jovens que tem aqui hoje, para o futuro deles, para a família deles, para os filhos e netos que eles terão, encontrarão um mundo totalmente diferente do mundo que nós estamos vivenciando hoje. Então esse mandamento honrar pai e mãe, ele não vem nos dizer simplesmente que nós devemos temer o pai, da forma como a gente de repente foi criado, tal, o tempo todo ali, né, tremendo, tal, coisa parecida. Não tive um pai carrasco, né, hipótese nenhuma. Tive um pai muito bom, tive uma mãe maravilhosa. Então a gente tem que honrar esse pai, honrar essa mãe, e agradecer a cada dia que passa. Como diz Santo Agostinho, nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, fazermos a nossa oração, agradecermos pelo dia, agradecermos por quem nos deu a vida, agradecer por as pessoas que convivem conosco no dia a dia. E esse conceito de honrar, então o honrar só, então ele por si só ele encerra alguma significação. O respeitar, o amparar aquela pessoa que necessita. E a gente vê no dia a dia, eu particularmente tenho uma experiência assim que boas, tenho experiência também nada boa. Uma experiência que nada boa que eu participei de uma ocorrência, na verdade. A gente recebeu uma denúncia e a gente foi verificar onde o filho mantinha a mãe fechada num pedaço fechado, tipo 2 metros por 2 metros, aonde tinha nem era vaso sanitário, era uma patente, como se fazia antigamente. A comida para a mãe passava por um buraco por baixo da porta.
Por quê? A nora não aceitava que a mãe viesse morar junto com eles na casa. Então, penso eu assim, esse honrar pai e mãe, nessa circunstância, quer dizer, é uma família que não está correta essa forma de se viver daquele jeito. Assim como não está correto hoje em dia, a gente vendo tantas pessoas, principalmente meia-idade, idosos, principalmente os já idosos, aposentados, sendo explorados por filhos, por netos, ou às vezes parentes afins que vêm morar junto. Seja num financiamento, que é muito mais facilitado, ele tem aquele benefício que é garantido, no final do mês o banco faz um consignado e leva aquele dinheiro facilmente, e aquela pessoa, aqueles idosos lá estão sendo prejudicados naquilo que eles têm, que é o ganha-pão deles, que é aquilo para manutenção deles, para a sobrevivência deles. Então, esse honrar pai e mãe, às vezes a gente vê de uma forma equivocada. Como nós vemos de forma equivocada, e aí a gente vai ver os tipos de família que a gente vai falar logo adiante. Quando no inventário, por exemplo, um dos pais falece, aquele que fica, nós sabemos que tem direito a metade daquilo que era o patrimônio. A outra metade é dos herdeiros. Aí a gente percebe o caráter, a moral de cada um, e aí nós vamos ver os tipos de famílias que cada um de nós estamos inseridos. Nós vemos para essa família uma família espiritual, uma família corporal, né? Como é que nós nos enquadramos. E fica muito claro nessas situações. Onde tem aquele filho que quer dar uma despertinho e quer ser o inventariante da situação e passa lá e pega a assinatura de todos os irmãos. E aqueles na boa fé, eles estão assinando de repente um documento que eles estão abrindo mão do quinhão hereditário deles para aquele único ali, né? E aí ele vai ficar com o uso e fruto com a mãe, com o pai que sobreviveu, por um período. E o usufruto permite que até a pessoa possa vender o local, ou tirar dali aquele idoso que está vivendo ali, que usa e fruto. Ele está usando, e os frutos daquilo que é dele, daqueles 50% é dele. Não é do filho, não é da nora, é da pessoa que está ali. E aí as pessoas, a gente vê o caráter. Como tem aquelas famílias que chegam no momento que um falece e diz, não, tudo isso aqui volta para a mãe, volta para o pai, tudo, porque quando ele faltar, daí sim nós vamos fazer a divisão, aí vamos fazer um inventário, cada um, aí a gente decide o que vai fazer. Então a gente vê o comportamento, a moral de cada um, a forma como cada um lida com essas situações. Baseado nesse mandamento bíblico, lá em Êxodo, né, no capítulo 20, versículo 12, ele diz que honra teu pai e tua mãe para que se prolongues teus dias na terra. Então, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Então, esse prolongue, de que forma que a gente entende? Simplesmente dizer, não, vou fazer tudo certinho com a minha mãe, com meu pai, e os dias se prolongarão. Não, eu acho que a doutrina espírita, como é uma doutrina que ela é raciocinada, ela nos permite a gente fazer um estudo, concluir. Se a gente tiver dúvida, pode buscar outras explicações. Não temos nada cego aqui que alguém chega, o dirigente aqui na frente, vai dizer, isso que eu estou falando, não permite ninguém divergir daquilo ali. E a doutrina espírita permite. E até a prova disso que a doutrina espírita, desde que foi codificada por Allan Kardec, foi dito ali que se em algum momento da história algum fato novo viesse contradizer a doutrina espírita, ela se adequaria àquilo, né? Então, hoje não teve nada. O que nós temos é cada vez mais certeza que estamos no caminho certo. E aí esse honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem, ele nos leva a concluir que é nesta caminhada. Então, viemos lá de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, buscamos o mundo da regeneração, quer dizer, nós temos buscar prolongar esta encarnação que nós temos aqui, com certeza, aproveitando bem, não aproveitando mal, ou deixando aquele tempo que nós podemos fazer alguma coisa de útil para algum irmão que está caminhando conosco,
nós caímos na ociosidade, né? Nos será cobrado esse tempo que nós desperdiçamos. Assim como a gente vê quando acontece um suicídio, o desperdício que a pessoa chegou àquele ponto tal, espalvério de cometer um ato insano, né? Porque ele sabe que terá que retornar para continuar aquela caminhada a partir dali. E o Espiritismo nos esclarece que para os antigos hebreus, essa promessa ela focava única e exclusivamente no lado material. E aí nós temos o nosso Mestre Jesus, que quando veio, ele nos traz que o entendimento dele já faz com que a gente faça esse exercício de pensar diferente, né? Que a recompensa nossa é a vida espiritual nossa, é a vida celestial que cada um, em algum momento, em milhares de anos, pode chegar a galgar e chegar lá. E aqui, inicialmente, eu gostaria de deixar alguns questionamentos aqui para que a gente pense um pouquinho a respeito de algumas coisas. O honrar pai e mãe, será que nós estamos limitando esse dever apenas a ajudá-los financeiramente? Ou estamos oferecendo o nosso tempo, a nossa paciência, o nosso afeto? Alguma coisa que agrade o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó? Então, será que é somente isso? A segunda, se a lei de amor de Jesus nos pede para perdoar os nossos inimigos, por que muitas vezes achamos tão difícil desculpar pequenas falhas que às vezes nos dividem na família por algum mal-entendido, por uma forma diferente que cada um tem de ver alguma coisa sobre algum assunto que diz respeito a todos. E às vezes nós criamos um verdadeiro inimigo dentro de casa por um ponto de vista que um entende de um jeito, outro entende de outro. E nós esquecemos de nos perdoar, de pedir perdão, de ter a paciência necessária para a gente poder ter um ambiente de convivência saudável dentro do nosso lar. A visão espírita e a fundamentação da nossa fala hoje, ela baseada basicamente nas obras básicas do Espiritismo. E para compreender essa complexidade na relação dos familiares, o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz todos os indicativos. Se alguém estiver passando por alguma dificuldade, nós vamos lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todo tipo de prece que nos auxilia, que nós podemos auxiliar, que nós podemos fazer no dia a dia. É um livro maravilhoso. E aí nós nos encontramos a natureza dos laços familiares no Livro dos Espíritos. Na questão 204, ele vem nos trazer, e Kardec pergunta à espiritualidade sobre o parentesco após as reencarnações. E a resposta que a espiritualidade nos dá é: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele já existia antes, o espírito. O corpo, como a gente, na introdução, a gente já deu pitaco aí, né? O material genético de pai e mãe vai dar origem ao corpo, mas o espírito já existia. Ele vai ter que se amoldar àquele ser que vai vir ali, que está na barriga da mãe, no momento do nascimento, que ele vai completar seu acoplamento, e a partir dali começa todo aquele trabalho. Talvez a gente um pouco inexperiente. Os meus 3 filhos não tive um cuidado tão grande quanto tive com o meu neto, primeiro, que é o Davi, que está com 7 anos. Desde as primeiras consultas nós acompanhamos. O meu genro não estava presente, estava longe, estava em curso, e não pôde acompanhar a grande parte das consultas. Então, desde aquela sementinha mais pequena até o nascimento, a gente acompanhou para e passo tudo. Filho da minha filha, o Davi Miguel. E a gente tem hoje a graça de ter uma criança maravilhosa, né? Carinhosa comigo, com a avó dele, com os pais.
tudo que a gente queria, né? E agora tem meu filho e a minha nora, que eu estou passando de 5 meses de gravidez, e estamos esperando para dezembro o José Antônio chegar. Então a gente também espera, de igual forma, acompanhar e que venha essa criança, porque eu penso assim, no meu tempo que eu comecei na escola, na primeira série, não digo que parecia um bicho, mas a gente era mais chucro, a gente era mais perdido que cego em tiroteio naquelas primeiras séries, nos primeiros tempos de aula ali, né? Se alguém olhava bem para a gente, começava a chorar, né? O que aconteceu? Hoje a gente vê que essas crianças pequenas, com 3, 4 anos de idade, têm uma inteligência, quer dizer, são espíritos muito evoluídos que estão vindo aí e que vêm para nos ensinar, né? Nós temos que aprender com eles também. Mas nós temos essa responsabilidade, como pai, como mãe, a educação deles. A educação deles não deve ser relegada para o colégio, para a creche, para o infantil, né, para o primário. O meu tempo era primário, né, segundo grau e assim por diante. O que nós buscamos no banco escolar? Nós buscamos instrução, aprender alguma coisa lá. A educação, com certeza, basicamente nós vamos levar de casa. Mesmo que seja uma família bem estruturada, uma família que seja bem coesa, vai ter aquela criança que vai dar, soltou a rédea ali, não vai dar um probleminha aqui ou ali? Vai, com certeza vai. Porque aquela criatura que a gente espera, desde lá, como eu citei do meu neto que veio já, e o José que está a caminho, a gente ama de paixão aquela criança que chega ali, né? Mas não sabemos quem que é esse espírito que está chegando ali, né? Nós não sabemos, de repente é um espírito amigo nosso, um espírito maravilhoso que vem, que queria estar conosco. Mas de repente é um espírito que nós tivemos divergências sérias em outras encarnações e que a gente diz, agora chegou a minha oportunidade, agora tu vai ter que me pegar no colo, vai ter que me amar, né? Naquele tempo você não quis acertar as contas comigo enquanto a gente estava a caminho, mas agora você vai, e você vai. Se tiver que passar a noite acordado, você vai passar a noite acordado. Então, são coisas assim que a doutrina espírita nos traz na literatura, nos seus escritos todos, e na prática a gente vivencia isso, né? E a gente vê que a coisa é realmente desta forma. Então, existe nessa questão 204 do Livro dos Espíritos, 2 categorias de família: a família espiritual e a família corporal. Ou seja, o espírito não procede do espírito, o corpo do corpo. Então, a família espiritual é aquela que nós temos aquela sintonia, aquela simpatia, aquele amor real, aquela afinidade de propósito, aquele que a gente envelhece e a gente perdeu, não digo perdeu, mas os pais passaram para a espiritualidade, para o mundo espiritual, e a gente mantém aquele vínculo do ser da energia, que nem do pai, da mãe, né, aquelas pessoas chegadas assim. Já na nossa família corporal, nós vemos, como eu citei aqui, a questão de divergências familiares, no inventário, por exemplo. Tu vai ver ali que não converge, a coisa veio de forma diferente, se atravessa as coisas ali. Quando há uma coesão espiritual, há um entrelaçamento desses espíritos das famílias, tudo é uma maravilha. Mas era necessário que viesse, aquele diz, não, é um porco-espinho que vem no meio, não é isso, não, era necessário que viesse, porque nós não temos no nosso perispírito, não, existe o véu do esquecimento e não nos é permitido saber que santinho que eu fui na encarnação passada, saber coisas horrorosas que eu fiz numa encarnação passada, né? E daí, como é que eu vou conviver com aquela situação? Como é que eu vou viver com a minha consciência, sabendo que aquele filho ali é justamente aquela pessoa que eu mais prejudiquei, aquela pessoa que eu odiei, que isso e aquilo. Hoje eu estou amando, tenho um maior carinho, assim, tenho com meus filhos um relacionamento maravilhoso, né?
Na época de criança, na época de adolescente, tivemos alguns tumultos, sim, mas a gente conseguiu dobrar mais ou menos a força, né? A gente foi meio criado a ferro e fogo também. Hoje em dia, o que a gente sente não que os pais tenham que aplicar castigos corporais, né, sério, bater com pedaço de pau, com corrente, nada disso. Mas os filhos têm que sentir que os pais é que mandam. Como diz aquelas famílias bem antigas, enquanto botar as perninhas aqui debaixo da mesa, comer aqui, nessa mesa aqui, e a comida aqui desta casa, você vai cumprir as ordens aqui desta casa. Quando você for maior de idade, você vai ter a tua família, tu faz do jeito que você quer. E quando ele chegar lá na família dele, no futuro, ele vai lembrar daquelas lições que ele teve. E como ele gostaria que fosse na família dele algo parecido, o que ele pudesse melhorar, ele melhoraria. Eu lembro assim da minha casa, do meu pai, da minha mãe, que a mulher é o que menos trabalha, né? Dona Silvana? Então meu pai e minha mãe trabalhando na roça, meu pai chegava em casa, ele ia fazer o chimarrão dele, pitar o palheiro dele, e a minha mãe, além da jornada de ajudar na roça, né, cuidar os bichos, tratar, ela tinha que fazer comida, cuidar mais 3, 4 crianças pequenas, lavar roupa, arrumar tudo, e perguntar para a mulher, o que a senhora faz? Ah, eu só fico em casa. Né? Então, esse tipo de coisa assim, que meu pai foi criado desse jeito, então culturalmente não ajudava em casa. Isso para mim nunca serviu, eu tinha na minha mente, e hoje a gente sempre procura, não é ajudar, é fazer a sua parte em casa. Se você foi tomar banho, deixou sua roupa jogada ali no banheiro, não tem um empregado que vai pegar lá e levar lá no cesto, levar lá no tanque, na máquina. Você tem que fazer a sua parte. E a partir do momento que os adultos fizerem, derem o exemplo, as crianças vão seguir também. Fez a sua refeição, está com o seu pratinho ali, leva, se não puder lavar, né, leva pelo menos lá na pia. Se quebrar um ou dois, não tem problema nenhum, ele vai aprender. Né? São os exemplos que arrastam a gente. Né? E aí a doutrina espírita, ela vem nos falar desta forma. Então, com essas famílias espiritual aqui, que ela é toda de sintonia, e aí ela nos fortalece com o passar do tempo. Cada vez nós temos essa certeza maior. E quantas histórias de relatos de revelações mediúnicas, de que quando da passagem para o mundo espiritual, eu estou olhando lá que já deu 35, para o mundo espiritual está aguardando lá o seu vozinho, a sua vozinha, seu pai, sua mãe, está ali aguardando no mundo espiritual. Quer dizer, essa sintonia é muito grande, ela existe e é verdadeira. O que não acontece muito nas famílias corporais. Os laços consanguíneos, eles se resumem praticamente nos laços biológicos. E aqui, acompanhando ainda aqui de uma obra do Céu e Inferno, o Resgate no Lar. Muitas vezes, adversários do passado recebem a oportunidade de reencarnar sob o mesmo teto para converter o antigo ódio em amor, mais ou menos aquilo que a gente está falando. E Santo Agostinho, maravilhosamente vem e nos diz: uma criança que demonstra repulsa instintiva pelos pais está trazendo as marcas de conflitos de vidas pretéritas. E aí Santo Agostinho diz que que o lar é o laboratório sagrado da reconciliação. Então é ali que nós vamos nos reconciliar. É ali que a gente, pegando o exemplo de uma criança que nasceu na nossa família, onde a gente vai aprender a amar, a gente vai querer tudo de bom para ela. Se a mãe tiver que tirar a comida da boca dela, ela vai dar para a criança, e assim por diante. Então, é aí que é esse laboratório maravilhoso, onde a gente vem se depurar daquelas imperfeições que a gente tinha. Nós temos também a questão que o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nos fala, né? Que fizestes do filho confiado a vossa guarda? Né? Então, essa questão é importante. O que nós fazemos? Não, filho, não faça isso.
O filho um tabefe na cara da mãe, do pai. Ah, não bata nele, não dá castigo, tá tudo bem. Não, o filho tem que se colocar no lugar do filho. A mãe e o pai no lugar de mãe e pai. A partir do momento, quando ele sair do seio da família, ele começar a conviver com coleguinhas na creche, no infantil, enfim, qualquer ano da educação formal dele, como é que vai ser com os colegas? Ele vai achar que ele vai poder bater em tudo, que ele vai poder, o ego dessa criança vai estar lá nas nuvens. E não é, a vida não é assim. A vida é bem diferente. Então nós temos que ter essa consciência de a gente poder contribuir na formação desses filhos. Nós estamos ainda numa questão 502 do Livro dos Espíritos, que ele traz aqui, que ele trata do mérito do espírito protetor e sua responsabilidade caso o protegido erre. Então nós temos o nosso anjo guardião que diz para nós: olha, tu tem que fazer a quadra aqui, não faça aquele atalho porque é perigoso. Mas daí, vamos lá, vamos passar pelo atalho. Quebramos a cara ali, e aí nós fomos intuídos a fazer a coisa certa. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que nós acharmos melhor. E na questão 582, a missão dos pais. A paternidade e a maternidade são missões delegadas por Deus. Os Espíritos afirmam que os pais responderão pelo desvio dos filhos se faltarem com o cumprimento do dever de educá-lo. Então, se tu faltar com o teu dever de ajudar, de contribuir para a educação, você vai ser cobrado, você é responsável. Mas é aí aquela mãe que tem vários filhos, e teve um que saiu do meio ali, que recebeu a mesma educação, teve todos os ensinamentos no lar, mas ele resolve fazer tudo errado na vida dele. Os pais são responsáveis por ele? Não. Ele tem um livre-arbítrio e ele adotou aquela postura dele, o caminho que ele quis percorrer, chegou no resultado que ele quis chegar. Então não tem que se ficar culpando, é o pai, a mãe, não tem nada disso. Ele chegou naquele resultado porque ele quis. Então os pais funcionam como um bom jardineiro, né? Ele vai podando aqueles brotos, ele vai contornando aquela planta, e como diz lá na passagem bíblica da figueira, né? Que Jesus disse, né, que deveria ser, que ela não dava frutos, que deveria ser cortada e lançada ao fogo. Então, essa criança, esse adolescente que está em desenvolvimento, ele está produzindo folhas, está se desenvolvendo, e nós temos que contribuir para que ele se desenvolva, ele se fortaleça, mas ele também tem que produzir frutos. E esses frutos, eles vão ser estimulados ao longo da vida deles, para que esses frutos venham em proveito dele, da família e de todas as pessoas que vão conviver com ele a partir daquele momento. A educação moral é a obrigação dos pais, e a escola, ela se encarrega do lado intelectual. E aí eu chego num último item aqui, para não me alongar muito, que eu prometi que não ia me alongar, mas não dá. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos, né, vem alguém e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali. E daí Jesus, proposital, né, não foi por acaso, né, ele perguntou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é meu pai? E aí nós voltamos lá nas famílias, a espiritual e a corporal. Cristo não estava falando, porque ele desprezou Maria. Foi uma excelente mãe, acompanhou ele, o crescimento dele, e José também. Até prova disso que a maior parte da vida dele, ele foi um aprendiz da carpintaria de José, ele seguiu os passos do pai, ele seguiu os ensinamentos da mãe. E durante o ministério dele, dos 3 anos, ele foi tudo o que ele foi, né? Não tem palavras. Então, quem que é a mãe, quem é o pai, quem é os irmãos? Todos aqueles que são simpáticos, que são espiritualmente ligados. Nós aqui somos de famílias, todas de famílias diferentes, digamos assim. Mas aqui tem algo que nos une aqui.
Nós achamos que entendemos e aprendemos a cultuar a doutrina espírita, que ela nos dá a resposta. Se nós lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos a resposta, numa mesa mediúnica, quando você recebe uma mensagem que ela faz tu parar, tu pensa, mas será que tem, que nem muitas pessoas chegam até tatuar no braço, no corpo, né? Tem que viver o dia de hoje, não tem o amanhã. Né? O corpo não, né? O corpo a gente sabe que o nosso corpo vai se deteriorar, vai se incorporar novamente ao solo. Mas nós, o nosso espírito, como diz lá em Eclesiastes, né? Ele volta da onde ele veio, né? Para o mundo espiritual. Então essa a questão de quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, todos são irmãos. Ele não falou nada de mal para os seus irmãos da família dele, para a mãe dele, para o pai dele. Ele falou que todos que estavam ali, todos eram irmãos e todos eram pai e todos eram mãe. Porque nós sabemos a espiritualidade, as obras espíritas nos dizem que nós estamos hoje num corpo masculino. De repente, numa próxima encarnação, que podemos vir num corpo feminino, nós tivemos experiências mais variadas, nós não sabemos, está tudo no nosso perispírito gravado, e que não nos é permitido nós ir lá, vamos ler o que foi na encarnação tal, não é permitido a gente verificar isso. Alguns têm a graça de saber, né, mas é poucos. É um Divaldo da vida, alguém assim, né? O Chico Xavier. E nós ainda somos muito um dinossauro, né? Nós estamos aí muito grosso, a nossa casca está muito grossa ainda para a gente saber alguma coisa, né? Mas ela nos dá o conforto, a doutrina espírita nos dá esse conforto de saber que tudo que está acontecendo não é nada em vão. E cada um de nós aqui temos o nosso momento. O meu tempo, como eu falei, estou há 16 anos na doutrina espírita, está há tantos anos, cada um tem o seu momento. O seu entendimento também é diferente. De repente nós convergimos em muitas coisas. Nós tem muitas coisas que podem divergir de mim e que com o passar do tempo podem ter um entendimento diferente. Só que sempre a gente busca sempre nos melhorar. E é esse melhoramento que a gente busca no dia a dia na casa espírita. É somar. Não é aparecer fulano, ciclano, beltrano. Mas é incentivar porque a coisa ande. E prometo que vou me conter aqui. Eu vou fazer uma leitura de uma pequena história que vem exemplificar esse honrar pai e mãe. Havia um homem chamado Marcos que guardava profunda amargura de seu pai Justino. Justino fora um homem rígido, silencioso e por vezes ausente. Marcos cresceu sentindo-se rejeitado e na idade adulta limitava-se a dar ao pai, idoso, apenas o sustento básico material, visitando-o raramente e por obrigação. Certa noite, Justino desencarnou. Marcos cumpriu todos os trâmites do sepultamento com o coração frio e a mente tranquila, julgando-se um bom filho e por não ter deixado faltar nada para o pai ou ter deixado passar fome. Semanas depois, em uma reunião de preces, Marcos foi envolvido por uma profunda atmosfera de paz. Pela vidência de um médium, seu pai Justino se comunicou. Não havia cobranças em suas palavras, apenas uma profunda gratidão. Justino revelou que em uma encarnação anterior ele havia sido um juiz cruel que arruinara a vida de Marcos. Sabendo do débito, Justino implorou a Deus a oportunidade de voltar como pai para servi-lo, mesmo sabendo que a barreira do passado impediria que recebesse o afeto do filho. Justino disse ao filho: obrigado por me aceitar sob seu teto. O teu amparo material, mesmo frio, foi o limite que a tua alma conseguiu me dar. E para mim foi o remédio que curou o meu passado. Eu te abençoo. Marcos chorou copiosamente. Compreendeu tardiamente na terra, mas o tempo para a eternidade, que aquele pai difícil era, na verdade, um irmão necessitado de amor, e que a paciência da família
É o preço bendito da nossa própria libertação espiritual. Então, com esse exemplo, eu encaminho para o encerramento aqui, agradecendo a cada um por ter me ouvido atentamente nesse monólogo aqui, né? E espero ter contribuído de alguma forma. A gente reverencia, como a dona Celui falou, dia 10, no dia 9, que foi ontem, dia dos pais, né? Parabenizando a todos os pais pelo dia passado. E que tenhamos em mente e a certeza que nós devemos exercitar cada vez mais o nosso perdão, o nosso auto-perdão também, que às vezes a gente faz alguma coisa de errado, que nós aqui não somos nem imagino, e às vezes nós não nos perdoamos. Podemos cair em uma depressão, podemos cair em qualquer tipo de problemas de saúde, e que nós temos que, na doutrina espírita, uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar. E se nós não for o suficiente e tiver que buscar um apoio de um profissional médico, vamos buscar também. Então, deixo aqui essas palavras que eu trouxe para hoje, agradecendo a oportunidade mais uma vez por mais esse dia. Então, meu muito obrigado e espero vê-los outras vezes.